Existe uma pergunta que quase ninguém gosta de fazer, não porque seja difícil de entender, mas porque é difícil de encarar. Uma pergunta simples, direta, silenciosamente desconfortável. O que realmente separa as pessoas que constroem riqueza, impacto e liberdade daquelas que trabalham a vida inteira apenas para sobreviver? Essa pergunta não surge nos momentos de conforto. Ela aparece no fim do dia, quando o barulho do mundo diminui. Quando você olha para sua própria vida e sente lá no fundo que está dando tudo de si, mas recebendo muito menos do que poderia. Muita gente responde rápido demais. É sorte. É nascer na família certa. É oportunidade. É conhecer as pessoas certas. É ter dinheiro para começar. Essas respostas acalmam, porque retiram a responsabilidade. Se é sorte, não é culpa sua. Se é herança, você não tinha como competir. Se é oportunidade, alguém simplesmente teve mais chances. Mas John D. Rockefeller não aceitou essas respostas. Ele nasceu em uma família comum. Teve um pai ausente, instável, muitas vezes irresponsável. Cresceu em um ambiente onde dinheiro era escasso e segurança inexistente. E mesmo assim, ele se tornou o homem mais rico da história moderna. Não por acaso, não por mágica, e definitivamente não apenas por inteligência. Rockefeller percebeu algo que quase ninguém percebe. A verdadeira diferença começa antes do dinheiro existir. Ela começa na forma como você pensa sobre o mundo, na forma como você se relaciona com o tempo, na forma como você lida com escolhas pequenas, aquelas que ninguém vê, mas que constroem tudo. Desde muito jovem, enquanto outros garotos gastavam cada centavo que colocavam na mão, Rockefeller anotava cada valor que entrava e saía. Não porque amava dinheiro, mas porque entendia que controle gera poder. Ele não via dinheiro como prazer imediato. Via como energia, como ferramenta, como algo que precisava ser respeitado. E aqui nasce o primeiro choque de realidade. A maioria das pessoas trabalha duro, muito duro, acorda cedo, cumpre horários, entrega resultados, se esforça além do limite. Mesmo assim, termina o mês cansada, frustrada e com a sensação de estar sempre correndo atrás. Isso cria um conflito interno perigoso. Se eu faço tudo certo, por que não saio do lugar? É nesse ponto que muitos desistem. Outros se revoltaram. Alguns simplesmente se conformam. Rockefeller fez o oposto. Ele entendeu que não basta trabalhar duro. É preciso pensar diferente. Enquanto muitos perguntavam, quanto eu vou ganhar hoje? Ele perguntava, o que isso constrói no longo prazo? Enquanto outros buscavam conforto, ele buscava estrutura. Enquanto muitos gastavam para aliviar emoções, ele usava o dinheiro como extensão de uma visão maior. Agora pare um instante. Olhe para sua própria vida. Quantas decisões financeiras você já tomou por emoção? Por impulso? Por comparação com os outros? Quantas vezes o dinheiro foi usado para preencher vazio, e não para construir liberdade? Essa é uma pergunta dura, mas necessária. Porque o verdadeiro problema raramente é a falta de dinheiro. É a falta de clareza mental. Rockefeller não era guiado pelo que sentia no momento. Ele era guiado pelo que queria construir. E isso exige algo raro. Disciplina interna. Disciplina de dizer não quando todo mundo diz sim. Disciplina de esperar quando todo mundo se apressa. Disciplina de investir em silêncio enquanto outros buscam aplauso imediato. Aqui surge um ponto que confunde muitas pessoas. Alguns dizem, é tudo disciplina. Outros afirmam, é criatividade. Há quem diga, é visão. E também quem acredite, é networking. A verdade? Tudo isso importa. Mas nada disso funciona sozinho. Rockefeller entendeu que riqueza não é um evento. É um processo mental contínuo. Um processo feito de escolhas repetidas, hábitos invisíveis, decisões impopulares, e uma visão que não depende da validação dos outros. E aqui vem a pergunta que muda tudo. E se aquilo que você acredita sobre dinheiro estiver incompleto? E se você estiver tentando vencer o jogo, usando regras que não funcionam? Porque talvez você tenha aprendido que dinheiro é difícil, que enriquecer é perigoso, que quem tem muito sempre perde algo. Essas ideias não surgiram do nada. Foram absorvidas, repetidas, normalizadas. Rockefeller cresceu observando instabilidade financeira e decidiu que jamais viveria à mercê do acaso. Ele não odiava o dinheiro, ele o compreendia. E compreensão gera poder. Enquanto muitos veem o dinheiro como algo externo, algo que acontece ou não acontece, Rockefeller o via como reflexo direto da organização interna de uma pessoa. Se sua mente é caótica, seus resultados serão caóticos. Se sua visão é curta, seus ganhos também serão. Aqui está um ponto crucial.
A mediocridade não é falta de talento, é falta de intenção consciente. A maioria das pessoas vive no modo automático, reagindo, sobrevivendo, pagando contas, esperando a sexta-feira. Rockefeller vivia no modo estratégico. Cada ação tinha um propósito. Cada decisão se conectava com algo maior. E não, isso não significa que ele não sentia medo. Significa que ele não deixava o medo decidir por ele. Agora, deixe-me provocar você. E se o que realmente separa os que prosperam não for o quanto sabem, nem o quanto trabalham, mas como pensam quando ninguém está olhando? Como você pensa quando falha? Como você pensa quando recebe dinheiro? Como você pensa quando precisa escolher entre prazer imediato e construção futura? Esses momentos definem tudo. E se você estiver muito mais perto da mudança do que imagina, mas preso a um modelo mental que nunca foi questionado? No próximo capítulo vamos explorar como o sucesso muda decisões, relacionamentos e a própria percepção de liberdade. E por que tantas pessoas sabotam exatamente quando começam a avançar. Dedo indicador apontando para a direita antes de continuar, inscreva-se no canal e ative o sininho. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo e se essa reflexão já fez sentido para você. Existe um mito poderoso e extremamente perigoso sobre o sucesso. O mito de que quando o dinheiro chega, todos os problemas desaparecem. De que a vida finalmente entra em ordem. De que as decisões se tornam mais fáceis. De que a felicidade vem automaticamente no pacote. John D. Rockefeller descobriu cedo que isso não é verdade. O sucesso não resolve quem você é. Ele expõe, ele amplia suas virtudes. E também seus conflitos internos. Por isso muitas pessoas até conseguem ganhar dinheiro, mas não conseguem mantê-lo. Outras avançam rapidamente e depois desabam. Algumas chegam muito perto, e sabotam tudo no momento decisivo. Não é falta de capacidade. É falta de preparo interno. Rockefeller compreendeu algo essencial. O dinheiro muda o ambiente, mas revela a estrutura da mente. Quando você tem poucos recursos, suas decisões são reativas. Você resolve o urgente, paga contas, apaga incêndios. Quando o dinheiro começa a entrar, algo muda. Você passa a ter escolha. E escolha é uma responsabilidade pesada. Com escolha surgem perguntas novas. Em quem confiar? Onde investir tempo? O que realmente importa? Quem caminha com você? E quem só estava perto pela necessidade? O sucesso não é apenas financeiro. Ele é psicológico. Rockefeller percebeu que, sem controle emocional e clareza, o dinheiro vira um amplificador do caos. Enquanto muitos veem o sucesso como chegada, ele o via como transição. Não como o fim da jornada, mas como uma mudança de fase. Isso faz toda a diferença. Artistas, criadores e empreendedores que começaram do zero vivenciaram o mesmo choque. Walt Disney teve seu primeiro estúdio falido. Quando finalmente teve sucesso, percebeu que precisava se tornar alguém muito maior do que o artista criativo que era. Steve Jobs, ao crescer, perdeu o controle da própria empresa. O sucesso não o protegeu do erro, mas o forçou a amadurecer. Quantas pessoas você conhece que melhoraram financeiramente, mas pioraram emocionalmente? Mais dinheiro, mais ansiedade, mais conflitos, mais decisões erradas. Porque o dinheiro não cria equilíbrio. Ele exige. Rockefeller entendeu isso profundamente. Ele sabia que riqueza sem propósito gera vazio, e riqueza sem disciplina gera destruição. Por isso, enquanto outros gastavam para provar algo ao mundo, ele investia para construir algo que ninguém via ainda. E aqui surge uma distinção crucial. Existem pessoas que querem dinheiro para parecer bem-sucedidas. E existem pessoas que querem dinheiro para serem livres. A diferença entre essas duas mentalidades é gigantesca. A primeira busca aprovação. A segunda busca autonomia. A primeira gasta para impressionar. A segunda investe para sustentar o futuro. E agora pare novamente. Você quer dinheiro para quê? Para status? Para conforto? Para segurança? Para liberdade? Não existe resposta errada. Mas existe resposta inconsciente, e essa é a mais perigosa. Porque quando você não sabe por que quer enriquecer, o dinheiro passa a comandar você. Rockefeller tinha clareza. O dinheiro, para ele, era uma ferramenta para controle do próprio destino, independência de opinião, construção de algo duradouro. Ele não vivia para o dinheiro. Ele fazia o dinheiro trabalhar para uma visão maior. Esse entendimento muda tudo. Quando o sucesso começa a chegar, ele testa seus limites morais. Você mantém seus valores? Abandona princípios? Troca tempo por mais ganhos? Perde relações no caminho? Rockefeller entendeu que sucesso sem estrutura leva ao colapso.
Por isso, ele estruturou a própria vida com regras internas claras, disciplina diária, controle de gastos, planejamento, constância. Enquanto muitos celebravam ganhos, ele pensava em sustentabilidade. Agora entra o grande conflito deste capítulo. Existem muitos caminhos para o sucesso: investir, empreender, criar produtos, inovar, produzir arte, escalar negócios. Mas não existe sucesso verdadeiro sem consistência mental. Você pode escolher qualquer caminho. Se a mente não estiver preparada, o resultado será instável. E aqui nasce uma provocação incômoda. Talvez o problema não seja como você tenta ganhar dinheiro, mas quem você se tornou enquanto tenta. Porque se você carrega culpa, medo, pressa e insegurança, o dinheiro só amplifica isso. Rockefeller cuidava da mente com a mesma seriedade que cuidava das finanças. Ele entendia que pensamento desorganizado gera decisões ruins, mesmo com muito capital. Por isso, quanto mais sucesso ele tinha, mais simples se tornava. Enquanto outros se perdiam em excessos, ele se organizava. Enquanto muitos se cercavam de bajuladores, ele valorizava pessoas disciplinadas. Aqui está uma verdade pouco dita. O sucesso afasta quem não acompanha seu crescimento interno. E isso dói. Muitos preferem sabotar a própria evolução, para não enfrentar solidão, mudança ou responsabilidade. Mas Rockefeller não fugia desse desconforto. Ele sabia que crescer exige rupturas. Agora, deixe essa pergunta ecoar. Se o sucesso chegasse amanhã, você estaria preparado para ele? Você saberia administrar decisões maiores? Saberia proteger sua energia? Saberia dizer não sem culpa? Ou o dinheiro se tornaria mais uma fonte de tensão? Esse capítulo não fala sobre ganhar mais. Fala sobre sustentar, porque ganhar é um evento. Sustentar é uma identidade. E aqui está o gancho final. O que realmente sustenta o sucesso não é o dinheiro, é a mente capaz de carregá-lo. No próximo capítulo vamos entrar no coração dessa construção. O poder da mente, da escolha e da visão. E por que alguns arriscam tudo enquanto outros permanecem presos ao conforto. Dedo indicador apontando para a direita se você está gostando dessa jornada. Inscreva-se no canal e comente qual caminho para o sucesso mais conversa com você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender isso agora. A transformação está acontecendo. Todo grande resultado da história humana nasceu duas vezes. A primeira, invisível, silenciosa, dentro da mente. A segunda, visível, concreta, no mundo real. John D. Rockefeller sabia disso, mesmo antes de a ciência ou a psicologia explicarem esse fenômeno. Ele entendia que nenhuma riqueza externa se sustenta sem uma estrutura interna sólida. E é exatamente aqui que muitos perdem o jogo. A maioria das pessoas vive reagindo ao mundo. Poucos escolhem conscientemente como vão se posicionar diante dele. A mente é o verdadeiro campo de batalha. E a escolha é a arma. Rockefeller não acreditava em destino fixo. Ele acreditava em direção. Enquanto outros aceitavam a realidade como ela era apresentada, ele perguntava: como isso pode ser organizado de forma melhor? Essa pergunta simples moldou tudo. Napoleão Hill, décadas depois, estudaria esse mesmo padrão ao analisar centenas de milionários. Ele percebeu que todos, sem exceção, compartilhavam algo que ia muito além da inteligência ou do esforço. Uma decisão definitiva. Não era um desejo. Não era uma esperança. Era um compromisso interno tão profundo que moldava cada ação diária. Hill chamaria isso de propósito definido. Rockefeller chamava isso de responsabilidade pessoal. Walt Disney visualizava mundos inteiros antes de desenhá-los. Steve Jobs enxergava experiências antes de produtos. Picasso dizia que primeiro precisava imaginar para então criar. Não se trata de magia. Trata-se de direção mental. A mente precisa saber para onde está indo. Sem isso, ela se perde no conforto. E aqui surge o primeiro grande dilema: seguir o caminho seguro, ou atender ao chamado da própria visão. O conforto é sedutor. Ele promete estabilidade, aprovação, previsibilidade. Mas cobra um preço silencioso: o potencial não vivido. Rockefeller poderia ter vivido uma vida comum, segura, previsível. Poderia ter seguido padrões. Mas ele escolheu assumir riscos calculados, não impulsos. Risco não é imprudência. Risco é responsabilidade aplicada à visão. E essa distinção muda tudo. A maioria das pessoas confunde intuição com emoção. Mas Rockefeller confiava em uma intuição treinada pela observação, disciplina e dados. Ele observava tendências, analisava comportamentos, planejava vários cenários. A escolha dele não era baseada em achismo, era baseada em clareza. E aqui entra um ponto crucial. Toda escolha exclui algo.
Quando você escolhe crescer, exclui a estagnação. Quando escolhe disciplina, exclui o conforto imediato. Quando escolhe visão, exclui a aprovação de curto prazo. Essa exclusão gera medo. E é exatamente nesse momento que muitos voltam atrás. Porque escolher exige maturidade emocional. Rockefeller não buscava validação externa. Ele sabia que se dependesse da opinião dos outros, jamais avançaria. E você? Quantas decisões importantes já adiou com medo de julgamento? Quantas vezes escolheu o ok, ao invés do extraordinário? O poder da mente está na repetição das escolhas, não em um grande ato isolado. Todos os dias você escolhe o que consome, como reage, onde foca, em quem acredita. Essas pequenas escolhas acumuladas constroem o destino. Rockefeller escolhia disciplina quando ninguém estava olhando. Escolhia consistência quando ninguém aplaudia. Escolhia visão quando ainda não havia resultados. E isso exige algo raro: capacidade de esperar. A mente comum busca recompensa imediata. A mente extraordinária constrói sistemas que se pagam no tempo. Napoleão Hill descobriu que a persistência, sustentada por uma visão clara, é o fator decisivo que separa vencedores de desistentes. Mas persistência sem propósito gera exaustão. Por isso, a escolha precisa estar alinhada com significado. Rockefeller via dinheiro como consequência de organização, não como objetivo emocional. Essa visão o impedia de agir por desespero. Agora, deixe-me fazer uma pergunta direta. Você está escolhendo o que constrói seu futuro, ou apenas reagindo ao que aparece hoje? Porque reagir cansa. Escolher liberta. Toda vez que você escolhe conscientemente, fortalece sua identidade. E identidade sustenta resultados. Aqui entra o segundo grande dilema do capítulo: seguir a estratégia racional, ou confiar na intuição. Rockefeller não via isso como opostos. Ele integrava os dois. Estratégia sem intuição é fria. Intuição sem estratégia é perigosa. O equilíbrio vem da experiência. Ele errava, ajustava, refinava, nunca abandonava a visão, apenas corrigia o caminho. Essa mentalidade o protegia da culpa paralisante. Erro não era fracasso, era feedback. Essa perspectiva muda completamente a relação com o risco. Quando você não tem medo de errar, você age com mais clareza. Quando você entende que toda escolha ensina, o medo perde força. E agora vem o ponto mais desconfortável. O que você está disposto a sacrificar para alcançar seu máximo potencial? Tempo? Conforto? Aprovação? Velhos hábitos? Não existe crescimento sem sacrifício consciente. Rockefeller sacrificou impulsos para ganhar estrutura. Sacrificou prazer imediato para construir legado. E aqui está o cliffhanger deste capítulo. Talvez o maior risco da sua vida não seja tentar e falhar, mas nunca escolher de verdade. Toda grande jornada tem um ponto de ruptura, um momento em que seguir em frente parece irracional, um instante em que tudo que foi construído até ali é colocado em dúvida, um silêncio interno em que a mente pergunta, quase implorando: vale a pena continuar? Esse ponto é o abismo. E ninguém, absolutamente ninguém, que construiu algo grandioso passou por essa vida sem encará-lo. John D. Rockefeller conhecia muito bem esse lugar. Antes de ser lembrado como símbolo de riqueza, ele viveu períodos de incerteza, críticas severas e perdas que ameaçaram não apenas seus negócios, mas sua própria estabilidade emocional. O que separa quem atravessa o abismo de quem retorna? Não é força, é estrutura interna. A maioria das pessoas acredita que o fracasso é o oposto do sucesso. Rockefeller sabia que isso é uma ilusão. Fracasso não é o fim da jornada, é um estágio do processo. Mas para entender isso, é preciso maturidade emocional, algo que raramente é ensinado. Quando perdas acontecem, duas reações surgem. Alguns internalizam o fracasso. Eu não sou suficiente. Nunca dá certo para mim. Talvez eu não tenha nascido para isso. Outros externalizam. O mercado é injusto. As pessoas sabotam. O sistema não funciona. Rockefeller não escolhia nenhuma dessas. Ele perguntava: o que isso está tentando me ensinar? Essa pergunta muda tudo. Ela transforma dor em dado, erro em informação, derrota em inteligência. É aqui que muitos abandonam o caminho, porque aprender com o fracasso exige humildade, e o ego prefere desistir a ser corrigido. Rockefeller passou por críticas públicas violentas. Foi acusado de práticas imorais. Teve sua imagem atacada. Em vez de reagir emocionalmente, ele fez algo raro. Ajustou sua estrutura. Criou sistemas. Delegou melhor. Organizou processos. Enquanto muitos se defendem, ele evoluía. E isso exige algo que poucos possuem: controle interno sob pressão extrema.
Agora vamos falar da parte que ninguém gosta de admitir. O abismo não é apenas externo. Ele é interno. É quando você percebe que crescer dói, que mudar exige deixar versões antigas de si mesmo para trás, que algumas relações não sobrevivem à sua evolução. Esse momento gera um dilema profundo. É melhor arriscar e perder, ou permanecer na zona de conforto e nunca descobrir do que é capaz. A zona de conforto não machuca, mas ela corrói lentamente. Rockefeller entendia que conforto prolongado gera acomodação, e acomodação gera fragilidade. Por isso, ele não temia o desconforto construtivo. Ele o buscava. Cada falha revelava um ponto fraco. Cada crise mostrava onde reforçar. Essa é uma virada mental poderosa. A maioria foge da dor. Os grandes aprendem a utilizá-la. Mas isso não significa endurecer o coração. Pelo contrário, Rockefeller desenvolveu algo ainda mais raro: equilíbrio entre razão, emoção, disciplina e criatividade. A razão mantinha os negócios organizados. A emoção dava sentido às decisões. A disciplina sustentava a consistência. A criatividade permitia soluções novas em momentos de pressão. Quando esses elementos trabalham juntos, a riqueza deixa de ser sorte e se torna construção. Agora, observe um padrão curioso. Muitas pessoas desistem pouco antes da virada. Não porque falharam, mas porque não suportaram a tensão entre o velho e o novo. O abismo é exatamente isso. O espaço entre quem você foi e quem está se tornando. Rockefeller atravessou esse espaço com algo muito simples, mas poderoso: continuidade. Ele não se desesperava, não tomava decisões impulsivas, não abandonava sua visão por pânico momentâneo. Ele ajustava, refinava, persistia. E aqui está um ponto decisivo: persistência não é teimosia. É inteligência emocional aplicada ao longo do tempo. Teimosia ignora feedback. Persistência utiliza. Quantas vezes você já insistiu em algo errado por orgulho? Quantas vezes desistiu de algo certo por cansaço emocional? Esses momentos definem destinos. Rockefeller sabia que decisões tomadas em estado emocional extremo quase sempre são ruins. Por isso, ele criava distância psicológica antes de agir. Pensava, planejava, só então decidia. Isso o protegia de escolhas autodestrutivas. Agora permita-se refletir. Quando você enfrenta perdas, você reage ou responde. Reagir é automático. Responder é consciente. Essa diferença é o que separa quem cresce de quem estagna. O abismo também testa valores. Quando tudo vai bem, é fácil manter princípios. Quando tudo parece ruir, eles são colocados à prova. Rockefeller manteve sua ética estratégica mesmo sob pressão. Não por altruísmo puro, mas porque entendia que confiança constrói estruturas que o dinheiro sozinho não sustenta. Reputação, consistência, previsibilidade. Esses ativos não aparecem nos balanços financeiros, mas sustentam impérios. Agora chegamos ao gancho psicológico deste capítulo. Talvez o momento mais difícil da sua vida não seja um sinal para parar, mas a confirmação de que você está atravessando o ponto de transformação. O abismo não existe para destruir, ele existe para selecionar. Selecionar quem está disposto a amadurecer, quem aceita aprender, quem entende que crescimento não é confortável, é necessário. Existe um momento silencioso que chega para todos. Não é o momento da maior conquista, nem o da maior perda. É aquele instante em que a pessoa olha para trás e percebe que a vida não foi apenas sobre ganhar ou perder, mas sobre quem ela se tornou ao longo do caminho. John D. Rockefeller chegou a esse momento, e foi ali que a riqueza ganhou um novo significado. Porque quando você ultrapassa certo nível financeiro, algo curioso acontece. O dinheiro deixa de ser o problema, e começa a ser a pergunta: para que tudo isso? O que permanece quando eu não estiver mais aqui? O que realmente valeu a pena? Rockefeller entendeu algo que poucos compreendem. Riqueza sem significado não é vitória, é acúmulo vazio. Ele poderia ter sido lembrado apenas como o homem mais rico da história, mas escolheu algo maior, escolheu legado. Legado não é aquilo que você possui, é aquilo que permanece quando você não está mais presente. E isso muda completamente a forma de agir. Durante anos, Rockefeller construiu riqueza com disciplina, visão e constância. Mas na maturidade, ele percebeu que dinheiro é apenas energia concentrada, e energia precisa de direção. Sem direção, corrompe. Com propósito, transforma. Foi por isso que ele passou a investir fortemente em educação, ciência, saúde e desenvolvimento humano. Não por vaidade, mas por entendimento. Ele compreendeu que o verdadeiro poder não está em controlar pessoas, mas em criar estruturas que sobrevivem a você.
E aqui chegamos a uma verdade central deste capítulo. A riqueza que não gera impacto morre com o dono. A que gera valor, se multiplica. Você pode sentir isso intuitivamente. Existe uma diferença enorme entre ter dinheiro e construir algo que importa. A maioria das pessoas nunca para pensar nisso. Fica presa na corrida do ganhar, gastar, repetir. Rockefeller saiu desse ciclo. Ele percebeu que sucesso não é apenas o quanto você sobe, mas o quanto você consegue elevar outras pessoas no processo. E isso exige um nível raro de maturidade mental. Porque para construir legado, você precisa transcender o ego. Precisa entender que reconhecimento é temporário, aplauso passa, poder isolado enfraquece. O que permanece são sistemas, ideias e valores. Rockefeller começou a enxergar o dinheiro como uma extensão da responsabilidade. Quanto maior o recurso, maior o dever de organização, direção e impacto. Essa visão transforma completamente a relação com a riqueza. Agora, reflita com honestidade. Se todo o dinheiro que você deseja chegasse amanhã, quem você se tornaria? Uma versão mais livre? Ou uma versão mais ansiosa? Porque a verdade é simples e desconfortável. O dinheiro não muda o caráter, ele o acelera. Se existe clareza, ele amplia. Se existe confusão, ele intensifica. Rockefeller sabia disso. Por isso trabalhou tanto a mente quanto os números. Ele não buscava só crescer, buscava sustentar o crescimento. E sustentar exige uma fórmula invisível que atravessa toda esta jornada. Mentalidade mais ação mais aprendizado contínuo igual legado. Mentalidade, porque tudo começa na forma como você pensa. Ação, porque pensamento sem movimento é ilusão. Aprendizado contínuo, porque o mundo muda, e quem para fica para trás. Essa equação não depende de sorte. Depende de consciência. E aqui está talvez a maior lição de Rockefeller. A verdadeira riqueza é acordar todos os dias sabendo que sua vida está alinhada com algo maior do que você mesmo. Liberdade não é fazer tudo o que quer, é não ser escravo do que não faz sentido. Propósito não é um discurso bonito, é um critério de decisão. Impacto não é quantidade de pessoas que te conhecem, é profundidade de transformação que você gera. Quando você entende isso, o dinheiro encontra seu lugar natural. Ele deixa de ser obsessão e passa a ser consequência. Agora, olhe para sua própria jornada. Você não precisa ser Rockefeller, você não precisa ter bilhões, mas você pode aplicar os mesmos princípios. Clareza mental, disciplina emocional, escolhas conscientes, visão de longo prazo. Isso já te coloca à frente da maioria. A grande ilusão é acreditar que legado é algo distante, reservado aos grandes nomes. Legado começa nas pequenas decisões repetidas. Na forma como você usa seu tempo, administra recursos, trata pessoas, reage às dificuldades. Tudo isso constrói algo, mesmo que você não perceba agora. Rockefeller apenas ampliou em escala algo que qualquer pessoa pode viver em essência. E aqui está a reflexão final desta jornada. Balão de pensamento: a verdadeira riqueza começa na mente. O dinheiro é apenas uma das formas que ela assume no mundo físico. Quando sua mente cresce, sua vida expande. Quando sua visão se aprofunda, seus resultados se sustentam. Quando seu propósito amadurece, seu impacto permanece. Esta série não é sobre enriquecer rápido, é sobre enriquecer de forma consciente. Não sobre acumular, mas sobre construir. E agora a escolha volta para você. Você pode seguir vivendo no automático, ou pode assumir o controle da própria direção. Dedo indicador apontando para a direita. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa dar o próximo passo. Às vezes, uma ideia certa no momento certo muda uma vida inteira. A jornada termina aqui. O legado começa agora.